pergunta de hoje é a seguinte: Jesus Cristo ressuscitou mesmo no domingo? Ou será que ressuscitou no dia do Senhor, no sábado? Outra coisa que nós podemos destacar é a questão do que fala no texto de Mateus 12, verso 40. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Ora, se ele morreu na sexta-feira, então ele ressuscitou na segunda. Afinal de contas, Jesus Cristo ressuscitou no sábado, no domingo ou na segunda? O que a palavra de Deus nos orienta? Está sendo meio confuso isso? As pessoas estão especulando isso? O que a Bíblia fala? Será que a Bíblia é clara em dizer isso? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja bem-vindo, já estamos no ar para o Brasil e o mundo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que já está aí coladinho na TV Novo Tempo, acompanhando o programa Na Mira da Verdade. A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Um abraço carinhoso a você que nos acompanha nas mais diversas regiões do país, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. É um prazer muito grande ter a tua companhia aqui e fazer esse programa acontecer, porque afinal de contas, as suas perguntas, as suas dúvidas que são lançadas no programa são jogadas na mira da verdade e respondidas à luz da palavra de Deus. Portanto, mande a sua pergunta, participe do programa, que já eu vou falar como que você faz para participar aqui do programa, tá bom? Agora a gente começa cumprimentando meu amigo aí. Como é que vai, professor Leandro Quadros? Você está preparado para hoje começarmos, colocá-lo na mira aí, meu amigo? Eu espero que sim, meu amigo. Satisfação estarmos juntos. Eu fico ansioso para chegar aqui, para ver se eu consigo te pegar, mas ainda não consegui não, mas vamos lá. Tomara que não consiga, rapaz. Você tá muito amigo da onça aí. Vou mandar uns abraços aqui, Tito, 350 abraços, Tito, meu aqui. Senhor, vamos lá. O primeiro abraço para o querido amigo pastor Tiago Ferreira, Maria Luísa, sua esposa, muito obrigado pelo carinho de vocês aí em Manaus. E também um abraço para a Dulcilene, que é irmã da Maria Luísa, que é a Dulcilene da Igreja Batista em Raposa, São Luís, Maranhão. Que Deus abençoe ricamente a você. Um abraço também para o Feijão de Manaus, Amazonas, um irmão gente finíssima. Um abraço para todos que participaram nesse final de semana da capacitação integrada de discipulado lá em Manaus. Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram presentes. Agora eu recebi também aqui um pedido de abraço para o Raimundo, a Gilvânia, a Marília, a Rena e esposo, que são de Caxambu, Minas Gerais. Obrigado, irmãos, por vocês gostarem do Na Mira da Verdade também. Um abraço para o Eric Paiva, de Concórdia, Pará, um jovem muito inteligente, amigo, que deixou para nós umas perguntas muito boas. E um abraço também para a irmã Moêmia, de Ribeirão Preto, que gosta do Na Mira. Estou finalizando o Tito aqui. Um abraço para um pessoal de Tucuruí, no Pará. Amparo, Gerson, Leonardo e Miriam e Léo de Belém, no Pará. E para finalizar, um abraço aqui para Ismael, Jaqueline, Nath, Letícia, César, Isabela, Zanei, Zenaide, Lívia, Abraão, Wilter, Nadir, Diego e Elias, da Igreja Central 2 do distrito de Iranduba, Amazonas. E depois, no próximo programa, eu mando mais alguns abraços que ficaram aqui. Que Deus guarde vocês, se foram os 350 abraços, Tito. Rapaz, desse jeito a gente vai ter que fazer um bloco só para você mandar abraço, viu? Mas é muito bom a gente tratar com carinho o nosso telespectador. É muito bom. Eu até queria dizer a você que nos acompanha aí, muito obrigado pelo carinho de você.
vocês. Às vezes a gente anda aí pelo Brasil e encontra as pessoas que nos assistem, o carinho que tem pela TV Novo Tempo, o carinho que tem pelo programa Na Mira da Verdade. Nós não temos palavras para agradecer tudo que vocês, o carinho que vocês demonstram para conosco. Muito, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acompanhar a programação da TV Novo Tempo, em especial aqui o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Mas, professor Leandro Quadros, a gente tem que começar, meu amigo. Vamos lá, meu irmão. Porque você está na mira para essa questão. A pergunta que chegou aqui é o seguinte: existe alguma teologia que fala sobre a ressurreição de Cristo? Em que dia que ele ressuscitou de fato? Porque alguns pensam que foi no sábado, dizendo que o sábado é o dia do Senhor, então foi nesse dia que ele ressuscitou. Outros acreditam que foi no domingo e outros até especulam que foi na sexta-feira, porque uma vez que no texto bíblico fala que ele ficaria 3 dias e 3 noites no fundo da terra, e se ele morreu na sexta-feira, ora, sexta, sábado, domingo na segunda. Como que é isso aí? O dia e a noite. Se ele morreu na sexta-feira, será que ele ressuscitou na segunda-feira? Como é que é? Pois olha, amigo Tito, existem realmente algumas especulações em torno disso. Algumas pessoas ignoram outros textos da Bíblia para dizer que Cristo morreu na quarta-feira e ressuscitou no domingo. Alguns creem que ele morreu e ressuscitou no sábado. E há alguém que especule também, como o Tito bem falou, que ele tenha ressuscitado na segunda-feira, já que Mateus 12,40 afirma que ele ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Entretanto, quando nós analisamos os textos bíblicos que mencionam o dia da ressurreição de Cristo e compreendemos a maneira como os judeus faziam a contagem do tempo, percebemos que realmente Cristo ressuscitou foi no domingo. Mesmo que o dia do Senhor seja o sábado, de acordo com Isaías 58, 13 e 14, Marcos 2, 27 e 28, Mateus 12, 8, não podemos negar que a ressurreição foi no domingo. Então eu vou ler aqui alguns versículos. O primeiro deles encontramos aqui em Lucas 23. Quando lemos Lucas 23, do verso 44 até o 56, podemos ver em que dia Cristo morreu. E com certeza não foi na quarta-feira. Então, por exemplo, falando da morte de Cristo, não é? No versículo 53, quando Cristo morreu e foram embalsamar o corpo dele, o texto informa quando isso ocorreu. E a partir do verso 53 diz: então desceu da cruz, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia de preparação e estava para começar o sábado. Ou seja, esse evento da morte de Cristo, do seu embalsamento, como percebemos em Lucas 55 e 56 também, foi no dia da preparação, antes de começar o sábado. O dia de preparação, de acordo com Êxodo 16, 22 em diante, sempre foi o 6º dia da semana, a sexta-feira. Então Cristo realmente morreu na sexta-feira. Durante o sábado, diz aqui o versículo 56, ele permaneceu na sepultura, porque o verso 56 diz assim: em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Ou seja, as mulheres não embalsamaram o corpo de Jesus no sábado, não é? Ele ficou o sábado todo na sepultura. E aí em Lucas 24, a partir do verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor. Ou seja, o texto bíblico é muito claro, você pode ler isso também em Marcos 16. Cristo morre no dia de preparação, sexta-feira, passa o sábado na sepultura, ressuscita domingo de manhã. Agora, por que em Mateus 12,40 menciona-se que ele ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura? Na verdade, na nossa cultura ocidental, 3 dias e 3 noites equivalem a 72 horas. Mas não na cultura oriental, não na cultura judia dos dias de Jesus. Quando menciona-se que Cristo ficaria 3 dias e 3 noites, não está dizendo que ele ficaria 72 horas. Por quê? O sistema de cálculo do judeu era o chamado cálculo inclusivo. O que isso quer dizer?
que mesmo que um acontecimento pegasse uma pequena fração de um dia, já era considerado como tendo ocorrido naquele dia todo. Então, por exemplo, como Cristo morreu na sexta, ficou o sábado todo na sepultura e ressuscitou no domingo pela manhã, na contagem judia, como se inclui um pedacinho da sexta e um pedacinho do domingo, então se usa essa expressão 3 dias e 3 noites. Então, Cristo permaneceu na sepultura em um pedacinho da sexta-feira, já conta como um dia e uma noite, na contagem judia. Permaneceu o sábado todo e um pouquinho do domingo. Como incluiu na contagem um pouquinho da sexta e um pouquinho do domingo, isto é o sistema de cálculo inclusivo. E, portanto, não há contradição alguma na Bíblia. Basta lermos os textos bíblicos que mencionam quando Cristo morreu, quando ele permaneceu na sepultura e quando ressuscitou, e basta compreendermos um pouquinho a forma como os judeus contavam o tempo, e essa questão fica esclarecida à luz da Bíblia. Partindo desse pressuposto, então quer dizer que também Jonas ficou essa quantidade de tempo dentro do peixe? Exatamente, amigo. Agora, Tito, na época de Jonas, já existia o povo hebreu, o judeu? o povo hebreu, não é? Naquela época já contava assim, Ok. utilizava o sistema de contagem inclusiva. Era uma coisa muito comum nas culturas antigas. Ok, muito bem, professor, muito bem respondido aí. Participe do nosso programa. Para participar do nosso programa, você tem várias maneiras. Você pode mandar um SMS para a gente através do número 12 9156 6972. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Você também pode acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver que do lado direito está escrito assim, ó, todos na mira. Você preenche ali o seu formulário, manda a sua pergunta, ela chega aqui na hora para mim. Ou então, através das nossas redes sociais. No Facebook, namiradaverdade.nt. No Twitter, @namiradaverdade. Participe, mande as suas perguntas, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e a sua pergunta poderá estar na mira. A pergunta que chegou aqui pelo nosso Twitter é já seguindo esse raciocínio do que aconteceu ali com Jesus na morte e ressurreição dele. A questão é a seguinte: os perseguidores de Cristo não tomaram conhecimento da sua ressurreição, porque ele só apareceu para os seus discípulos. Ora, aqueles que condenaram, aqueles que crucificaram, não viram Jesus ressuscitado. Jesus não apareceu para eles, mas por quê? Por que Jesus não apareceu para aqueles que o condenaram e ali estaria claro e não traria dúvidas para a humanidade da existência de Jesus Cristo, da morte, da ressurreição do Filho de Deus, professor? Essa é uma pergunta interessante. Quando lemos Mateus 27, 52 e 53, por exemplo, percebemos que haviam muitas evidências da ressurreição de Cristo. É lógico, a Bíblia realmente não enfatiza a aparição de Cristo para fariseus, por exemplo. Nós lemos ali em Atos 1, não é? Que várias pessoas, e não mencionam-se ali os líderes teimosos da época, na presença de Jesus quando ele subiu aos céus. A ênfase da Bíblia é mostrar a ressurreição de Cristo. Entretanto, existiram muitas outras testemunhas e Cristo, obviamente, iria aparecer especialmente para os que acreditavam nele. Então, quando lemos Mateus 27, sobre a ressurreição de Cristo, percebemos nos versos 52 e 53 o seguinte: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, todos tiveram evidências suficientes de que Cristo ressuscitou, sendo que até mesmo pessoas ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo para testemunharem da ressurreição dele. E uma outra informação importante sobre a existência de testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, que prova que a ressurreição é sim um fato histórico, encontramos em 1 Coríntios capítulo 15. Então, quando lemos 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 3, percebemos que haviam muitas testemunhas. Diz assim o texto: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deles apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Ou seja, Paulo claramente menciona que Cristo apareceu para mais de 500 pessoas. E algumas estavam até vivas nos dias de Paulo, de modo que não há nenhum registro de alguém contradizendo essa afirmação de Paulo, porque haviam pessoas vivas na época que haviam testemunhado, sim, a ressurreição de Cristo. Então, mesmo que a Bíblia não destaque a aparição dele para esses líderes religiosos teimosos da época, a Bíblia menciona que mais de 500 pessoas viram. Agora, um detalhe para finalizar, Apocalipse 1:7 diz que Cristo virá com as nuvens, todo olho verá, e até aqueles que o traspassaram na cruz. Ou seja, um dia até esses líderes religiosos serão ressuscitados para verem Cristo voltando nas nuvens do céu, de acordo com Apocalipse 1:7 e Mateus 26:64 também. Ok, professor, muito bem. Agora tem uma perguntinha que acabou de chegar aqui no SMS. Quem mandou foi o Wagner, de Guarapari, no Espírito Santo, e ele pergunta o seguinte: Cã teve relações sexuais com o pai bêbado? Olha aí, professor. Existe alguma coisa na Bíblia que fala sobre esse relato aí? Amigo Wagner, realmente algumas especulações em torno de Gênesis ali 9, 10 e 11, e uma delas é que Cã tenha tido relações sexuais com seu pai, mas isso é uma especulação que não tem embasamento bíblico. Na verdade, o que o texto relata, e que fica até claro ali para nós, vou ler aqui para você o texto bíblico, isso se encontra em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 42. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-no sobre os ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. O que o texto declara é que Cã foi desrespeitoso com o pai. Aqui não diz que ele descobriu a nudez do seu pai. Diz o texto bíblico, o termo descobrir a nudez significa realmente relação sexual. Só que o texto fala aqui no versículo 22 que ele viu a nudez do seu pai. É bem diferente. Então o pai estava bêbado, não é? Ficou nu dentro da sua tenda e ao invés dele cobrir o pai, ele saiu para fazer zoeira, diríamos assim, com o pai, para tirar sarro da cara dele perante os dois irmãos, demonstrando assim uma atitude de desrespeito para com o pai. Então, essa tese que tem por aí de que ele abusou do pai, isso é conversa furada, não há embasamento bíblico para isso. Ok, professor, as perguntas não param de chegar aqui. Participe do nosso programa, mande as suas dúvidas e seus questionamentos para um SMS 12 9156 6972. Pelo blog, você pode acessar através da internet novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ou então pela nossa rede social, as nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Twitter, @Na Mira da Verdade. O SMS é 12 9156 6972. É um número meio tosco, mas anota aí e manda pra gente a sua pergunta, tá bom? Bom, acabou de chegar aqui no blog também, quem mandou foi o Cláudio Roberto de Itabuna, na Bahia. Temos gente aqui ao vivo assistindo, o pessoal da Bahia está acompanhando o programa aqui, já já vocês vão ver. Olha aí, Itabuna está ligadinho aqui na Novo Tempo. A pergunta dele é a seguinte: Cláudio, sua pergunta está na mira. Professor Leandro Quadros, olha o que ele disse aqui pra gente. Sou batista, gosto do ensino adventista, mas a pergunta é a seguinte: nós de outras denominações seremos salvos por não guardar o sábado? Como é que é aí, professor? Será que só quem guarda sábado é que vai ser salvo? Já está procurando coisa aí? Que é isso? Estou procurando um livro aqui, Tito. Eu queria achar um livro aqui. Eu creio que ele não está aqui na minha mesa, mas não tem problema porque eu vou ler um outro aqui. Essa pergunta é muito importante deste irmão pelo seguinte: há algumas pessoas no meio religioso que ficam falando por aí coisas que não tem nada a ver.
gente que acha que conhece o Adventismo e não conhece nada. E por isso eu parabenizo a este querido irmão por mandar a sua pergunta diretamente a nós. Eu vou ler aqui um livro, tem aqui uma citação deste livro aqui. Que livro é esse aí? Esse aqui, Tito, é o Questões sobre Doutrina. É um livro que menciona a doutrina adventista de uma forma muito clara para os irmãos evangélicos compreenderem. Porque tem alguns indivíduos que acham que conhecem o adventismo e ficam por aí ensinando coisas que não tem nada a ver, não é? Então quem lê este livro aqui, da editora Casa Publicadora Brasileira, né, site cpb.com.br ou 0800 979 0606, este livro vai lhe ajudar muito a compreender. Aqui, por exemplo, há um capítulo 5, intitulado Perguntas sobre o sábado, o domingo e o sinal da besta. E aqui há um outro capítulo também, que é muito interessante, que fala sobre a salvação. E eu queria mostrar aqui que os adventistas não têm essa crença de que simplesmente uma observância da lei é o meio de comprar a salvação. Vou ler aqui a partir da página 138. E aí eu vou... Agora, é claro que isso não tira de um cristão a responsabilidade de quando ele tem conhecimento, ele fazer a vontade de Deus, não é? Então eu vou ler aqui para você, primeiramente, quem receberá o sinal da besta? Porque muitos dizem assim, isso aqui está na página 160 em diante. O adventista ensina que todo cristão que guarda o domingo tem o sinal da besta. Quem fala isso não leu direito, por exemplo, o que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, páginas 444, 449. Ela fala muito claramente que pessoas que viveram de acordo com a luz que receberam, morreram crendo que o domingo é o dia de guarda e não obedeceram ao quarto mandamento da lei de Deus, é claro que elas estarão no céu, porque é a graça de Cristo que as colocará lá. Agora, se eu, a partir do momento, tenho conhecimento da verdade da Bíblia e a negligencio e a deixo de lado, aí a coisa muda de figura. Então, depende de cada pessoa, depende da luz, irmão, que cada pessoa teve em relação a isso. Então, vamos ler, por exemplo, aqui, essa citação aqui do livro Evangelismo de Ellen White, página 234 e 235. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Ou seja, se uma pessoa não teve luz sobre o assunto, é claro que Deus vai levar em conta a luz que ela teve, porque a pessoa que viveu de acordo com a luz que recebeu de Deus, ela observaria qualquer preceito de Deus caso tivesse conhecimento daquilo. Mas pera um pouquinho, professor. Então você está me dizendo o seguinte, se a pessoa não tem conhecimento disso, é isso? Mas vive, segue a Cristo em conformidade com o que ela recebeu e ela morre sem ter tido o conhecimento, é claro que a graça de Cristo vai colocá-lo no céu. Porque temos que ter em mente, Tito, que o passaporte para o céu não é lei. O passaporte para o céu é Jesus Cristo. Certo. Agora, a partir do momento, não é, Tito, que eu recebo a graça de Cristo, e aí penso assim, não, já que eu sou salvo pela graça de Cristo, essa questão de quarto mandamento, isso não tem problema nenhum. Eu estou sendo um pecadeiro. Não estou sendo um pecador, não é? Salvo pela graça. Estou sendo um pecadeiro. E aí eu rejeito conscientemente este mandamento ou qualquer outro dos mandamentos. Eu não estou permitindo que a graça de Jesus atue no meu coração para me transformar. Eu não posso ser salvo. Por quê? Porque eu não estou deixando a graça atuar na minha vida. Porque a verdadeira graça, né, ela não é, como diz um livro que eu li há um tempo atrás, a graça de Deus não é uma graça barata. Ou seja, que eu aceito e eu continuo do jeito que eu estou. É uma graça atuante que transforma e que vai me tornando uma pessoa melhor, tá bom? Então, querido irmão, a resposta a essa pergunta depende da luz que a pessoa recebeu. Então, eu recomendo que você leia essa página 160 e 161 do livro Questões sobre Doutrina e também o que Ellen White fala no Grande Conflito, páginas 449 e em diante. Para o irmão continuar fazendo isso que o irmão bem fez, buscar diretamente na fonte a quem você tem a dúvida. E graças a Deus que você não leu essa literatura apologética que falam de seitas, que é de péssima qualidade no Brasil,
que escrevem muita coisa que infelizmente não sabem o que estão escrevendo, né? Agora, professor, argumentam também que muitas vezes você apresenta aí os livros apenas da Casa Publicadora Brasileira, mas existem outros livros aí no Brasil que também falam essas verdades bíblicas, correto? Tem. Eu apresento normalmente os da Casa Publicadora porque o adventismo é que é questionado, né? Então, como a Casa Publicadora é uma editora adventista e ela tem livros que respondem aos questionamentos sobre os adventistas, eu tenho que usar essa, né? Agora, tem muita literatura que fala de forma mentirosa. Agora, tem muita literatura, não é, que fala, por exemplo, se a pessoa ler, por exemplo, se a pessoa quer estudar sobre a imortalidade da alma, há teólogos não adventistas que creem como os adventistas. Então, por exemplo, há uma obra do Dr. Oscar Cullmann, presbiteriano, uma das maiores autoridades do Novo Testamento, que eu já citei aqui no programa. E ele presbiteriano e ele crê como os adventistas, que a morte é morte mesmo, até o dia que Cristo voltar. Agora, é óbvio, quando a questão é sobre o adventismo, para saber se o adventismo ensina ou o que alguns críticos dizem, aí eu tenho que citar o que realmente é a fonte direta, né? Isso mesmo. Muito bem, professor. Bom, perguntinha que chegou aqui pelo nosso blog, vem de quem? Alan Kennedy. Ele é de Angical do Piauí, é isso mesmo? Angical do Piauí, lá no Piauí. Olha, o pessoal do Piauí acompanhando a gente aí. A pergunta dele é a seguinte: antes de eu fazer a pergunta, deixa eu fazer uma pergunta a você. Claro, amigo. Na Bíblia há muitas aparições de anjos. Exatamente. Veja bem, adorar anjo não pode, correto? Correto. Então, a pergunta que ele fez é o seguinte: como explicar Gênesis 19, a adoração aos anjos que apareceram para Ló? Ló se prostrou ali diante do anjo, com o rosto no chão, e falou com eles: venham até a minha casa. Agora, por outro lado, João foi repreendido pelo anjo quando ele quis adorá-lo. Por que aqui os anjos não repreenderam Ló? Esses anjos não eram do Senhor, professor? Muito boa essa pergunta. Olha, ali em Apocalipse 22, 8 e 9, realmente quando o anjo foi adorar, ou melhor, quando João foi adorar um anjo porque ele deu a João a revelação do Apocalipse, o anjo falou em Apocalipse 22, 8 e 9 o seguinte: não faça isso, eu sou um servo de Deus como você, adore a Deus. Já em Gênesis 19 não é uma atitude de adoração, era costume naqueles tempos você se prostrar diante de uma pessoa não para adorá-la, mas também em sinal de respeito. Então as pessoas se prostravam diante dos reis, não é? Então Abraão se prostrou diante dos seus hóspedes, mas não como uma atitude de veneração ou adoração, mas como respeito. Então há essa grande diferença, porque realmente nós não podemos supor que os anjos no Antigo Testamento aceitavam adoração e no Novo Testamento não aceitavam adoração ou veneração. Não é que é quase a mesma coisa. Então, portanto, era comum nos dias hebreus se prostrar diante de uma pessoa em reconhecimento, tanto da sua autoridade como também em sinal de respeito. Ok, professor. Bom, nosso programa está começando, nós vamos para um breve intervalo. Aproveite o intervalo e mande a sua pergunta pra gente. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos. Este é o programa Na Mira da Verdade. Você que está acompanhando aí, um abraço carinhoso, principalmente a você que nos ouve através da rádio. O pessoal da rádio que está conectado com a gente aí, um abraço a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Sempre é um prazer ter a sua audiência aqui com a gente. Obrigado, participe. Se você estiver aí na sua casa, se você estiver no carro, para o seu carro aí, ó. Pega o seu celular, manda uma pergunta pra gente aqui, que ela vai estar na mira da verdade, tá bom? Você que está nos ouvindo aí, um abraço carinhoso a você. Bom, professor Leandro Quadros, perguntas interessantíssimas que não param de chegar aqui. A pergunta é a seguinte, olha aqui, essa aqui, já não sei nem de onde que eu vou olhar aqui, é tanta pergunta boa. Essa aqui vai do Torpedinho SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem o nome. Não tem o nome. A pergunta é o seguinte, não, tem sim. Meu nome é Jane, sou de São Luís do Maranhão e eu quero saber se é pecado doar sangue, porque tem muita religião dizendo aí, dizendo que é pecado. Professor, a Bíblia fala alguma coisa sobre a doação de sangue? Será que existe alguma condenação em doar sangue? Se não existe, por que se faz
esse questionamento. Por que que tem religião que proíbe a doação de sangue? No que se baseia? Muito boa essa pergunta. Há, infelizmente, uma interpretação equivocada em torno de alguns textos bíblicos, né? Agora, eu vou mostrar logo mais um texto bíblico que o princípio é bem claro, mesmo que a Bíblia não fale de transfusão de sangue, porque não era um procedimento existente naqueles dias, na Bíblia encontramos um princípio que aprova claramente a transfusão de sangue. Agora, o que as pessoas fazem é uma confusão, por exemplo, com o que se encontra em Levítico. Então, em Levítico, capítulo 17 e outros textos bíblicos, há uma proibição de comer sangue. Então, eu vou ler aqui Levítico 17:10, que diz assim: todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse me voltarei e o eliminarei do meu povo, pois a vida da carne está no seu sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Veja, o sangue aqui que Deus proíbe de ingerir é o sangue de animais. Porque quando a pessoa sacrificava um cordeirinho como um símbolo de Cristo, aquele sangue era derramado sobre o altar no lugar do sangue do pecador. Então a pessoa que ingerisse esse sangue, ela seria eliminada do meio do povo, não faria mais parte ali da adoração, porque ela estava negando, né, a eficácia do sacrifício do cordeiro na vida dela. E em Levítico 3:17 encontramos também a proibição de ingerir gordura e sangue, por questões obviamente também de saúde, porque você ingerindo sangue de animais, você tem um risco bem grande de contrair doenças. Agora, o texto não está falando aqui do injetar sangue humano, e é preciso se fazer essa diferença. Então, ingerir é uma coisa, injetar é outra. Então há uma confusão desnecessária em torno deste capítulo e outros. Agora, encontramos um princípio bíblico que claramente aprova essa atitude. Em 1 João 3:16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, o princípio é, se Cristo deu a vida por nós, nós, se preciso for, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se eu devo dar a vida pelos meus irmãos, não devo doar o meu sangue para salvar irmãos, salvar pessoas? É óbvio que devo fazer isso. E, portanto, biblicamente, há sim apoio para a doação de sangue. E distorcer o texto para ensinar o contrário, com todo respeito, é um fanatismo, é um desrespeito para com o texto bíblico. Ok, professor. Muito bem. Bom, a próxima pergunta aqui chegou pelo Torpedinho SMS e ele diz o seguinte: no livro A Grande Esperança, um dos livros que foi distribuído em massa aí pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, gratuitamente, aí milhões de pessoas receberam este livro. Ele diz o seguinte: no livro A Grande Esperança, de Ellen White, ela cita que os habitantes do céu e de outros mundos não estavam preparados para a destruição de Satanás. Então gostaria de saber, existem outros mundos? E como a Bíblia explica isso? Olha aí, professor. Primeiramente, a senhora White falou que essas coisas que está escrito aqui, que realmente Satanás não estava preparado para os anjos, o universo, né? Os anjos ou outros mundos para ser destruído por Deus? E existe de fato outros mundos não caídos? Ou seja, será que nós podemos receber a visita de algum extraterrestre, professor? Essa pergunta foi interessante. Realmente existem aí estudos sobre ufologia tentando provar vida extraterrestre, mas nós cremos que apesar de existirem sim outros mundos habitados, não cremos que o planeta Terra seja o único planeta que Deus tenha criado vida. Nós não cremos que a ufologia revele coisas, porque a ufologia desconsidera o conflito existente entre o bem e o mal, né? Biblicamente, há um conflito entre o bem e o mal, né? De um lado está Deus e seus anjos, do outro lado Satanás e seus anjos, e as criaturas celestiais não têm uma comunicação com as terrestres a não ser por propósitos de salvação. Então lemos em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação
daqueles que crerem, certo? Agora, a Bíblia realmente mostra que existem sim outros mundos, mesmo que os textos não sejam tão diretos, eles deixam isso sim a entender e são até certo modo claros. Então, quando você lê, por exemplo, Jó, capítulos 1 e 2, você percebe que quando Deus foi receber uma adoração, aquilo não era no céu, no paraíso, porque Satanás se apresentou diante de Deus e ele já tinha sido expulso há muito tempo. Então, ou no planeta Terra ou em outro mundo, diz o texto bíblico, os filhos de Deus chegaram diante do Senhor para adorá-lo. Então, ali são outros seres que Deus criou realmente. E aí você vai para 1 Coríntios 4:9, que também é um texto interessante, que Paulo diz assim: porque me parece que Deus nos colocou, a nós os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. O termo cosmos no grego, para a palavra mundo, ela é sim traduzida por planeta em alguns versos bíblicos, mas lá, lógico, o significado principal de cosmos é universo. Então Paulo utiliza essa linguagem aqui para englobar tanto anjos quanto homens e para se referir a todo o universo, como dizendo o seguinte, que os apóstolos estavam se tornando espetáculo para o universo todo. Então realmente há sim outros mundos. É difícil imaginar que Deus tenha criado vida só neste planeta Terra, entre os tantos planetas Terra, tantas galáxias que existem no universo. Entretanto, comunicação entre esses seres celestiais e nós, a Bíblia não deixa assim evidências que exista, a não ser para propósitos salvíficos, como lemos, por exemplo, em Hebreus 1:14. Ok, professor. Muito bem. Bom, hoje nós temos pessoas que estão nos visitando aqui. Eu não poderia deixar de mostrar. É um prazer muito grande receber essas pessoas. Não sei nem se eles conseguem acender um pouquinho a luz aí pra gente ver os nossos amigos. Eu tenho aqui a Mariela e o Anderson, que é aqui de Jacareí mesmo. Temos também o Tiago, que é da Bahia, veio lá de longe. Vamos ver se a gente vai conseguir mostrar. Isso aí, mostra o pessoal. Cadê a Mariela e o Anderson aí? Dá um tchauzinho pra turma aí, ó. Um abraço a vocês. O Tiago, que é da Bahia. Cadê, Tiago? Um abraço pra você também. E o evangelista César e a Juliana, que são da Assembleia de Deus, de São José dos Campos, estão acompanhando aqui a gente. É um prazer muito grande receber vocês. E o pessoal vem aqui pra ver se o programa é ao vivo mesmo. Se as perguntas chegam na hora, ó. Tá vendo aqui? Eu vou até deixar ligado o SMS aqui para o pessoal ver que a pergunta não para de chegar, viu? Então, obrigado pela participação de vocês em estar aqui com a gente, vendo o programa acontecer. É um prazer muito grande tê-los aqui. Bom, a pergunta que chegou aqui agora no nosso blog, deixa eu colocar aqui porque já está aqui no Facebook, mas vamos pro blog. É o seguinte, o que será purificado no santuário celestial se lá não existe pecado? Em Daniel, professor, 8:14, a partir dos versos ali do 14, começa a falar sobre a purificação do santuário. E de acordo com a profecia bíblica, quando a gente estuda essa questão do santuário, este santuário é o santuário que está no céu. E a pergunta é a seguinte, como é que vai ser purificado esse santuário se lá não existe pecado? Qual é o sentido desta relação, ou qual é o sentido desta afirmação, professor? Muito interessante essa pergunta. Vou ler um texto bíblico que se encontra em Hebreus 9:23, darei umas explicações, mas este é um assunto amplo que até Tito e eu estamos planejando de fazer aí uma série especial na Mira da Verdade, só para estudarmos profecias com os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Então, orem para que esse dia chegue logo, para nós prepararmos esses programas que vão ser muito interessantes. Agora, para nós entendermos a purificação do santuário celestial, é fundamental, primeiramente, termos noção de que o céu necessita, assim, de uma purificação. Agora, alguém pode pensar, mas como se lá não existe pecado? Realmente lá não existe pecado, mas temos que levar em consideração que o pecado afetou também o universo todo. Que o caráter de Deus e dos seus filhos foi questionado no universo todo. Então a purificação do santuário celestial tem um significado logicamente diferente daquilo que nós pensamos. Muitas vezes pensamos assim, se o céu tem que ser purificado então porque há pecado lá. Não necessariamente o céu é um lugar pecaminoso, mas há coisas no céu a serem esclarecidas e isso é chamado na Bíblia de purificação. Então eu vou ler para você Hebreus 9:23. Portanto era necessário que
que as cópias das coisas que estão nos céus, falando do santuário terrestre, fossem purificadas com esses sacrifícios de animaizinhos, não é? Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ou seja, o texto fala que o santuário terrestre se purificava com sacrifícios de animais e que o santuário celestial se purificam com sacrifícios superiores. Ou seja, com a presença de Cristo no santuário celestial. Agora, como que acontece essa purificação? Se você estudar Levítico 16, para compreender Daniel 8,14, que menciona a purificação do santuário celestial, você vai entender uma coisa interessante. No ritual do santuário, quando o pecador sacrificava um cordeirinho todos os dias, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho, confessava seus pecados e o cordeirinho era morto no lugar do pecador. Então você tem que ler ali Levítico 16. O pecador recebia o perdão dos seus pecados e o sangue do cordeirinho, com os pecados do pecador simbolicamente, eram transferidos para dentro do santuário, porque aquele sangue era pegado e aspergido na cortina do santuário. Então transferiria-se o pecado do pecador para o cordeiro e do cordeiro para o santuário. Então Deus estava dizendo o seguinte: filho, além de perdoar o seu pecado, eu pego ele aqui para mim e eu vou resolver o seu problema. Então esse era o simbolismo. Agora, com isso ensina que há uma realidade no céu, porque o santuário terrestre, de acordo com Êxodo 25, 8 e 9, ele é uma cópia, uma representação do que acontece no céu. No céu, diz Hebreus 9, 23, o santuário não é purificado com sangue de animais, mas com a presença de Cristo lá. E como que isso acontece? Quando você e eu aceitamos a Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados, purificados. Só que assim como no santuário terrestre era transferido o pecado para o santuário, por eu e você sermos pecadores, há no céu registros celestiais anotados com os nossos pecados. Lemos esses registros de acordo com Daniel 7, 9 e 10. O santuário celestial precisa de uma purificação em que sentido? Cristo efetua um julgamento no céu, mostra para os anjos quem é dele e quem não é dele, e aí os registros são definitivamente apagados. Não para nos perdoar, porque já fomos perdoados, mas como Cristo mostrou para os anjos como ele lida com cada pecador e como eles puderem entender a forma justa como Deus lida com cada um, então os registros não têm mais uma necessidade de existirem. E aí o santuário celestial é, entre aspas, purificado. Então é uma purificação simbólica. E é claro que nesses poucos minutos, neste bloco do programa, não poderia entrar muito a fundo com você neste assunto. Eu vou lhe sugerir um livro que é O Sumo Sacerdócio de Cristo, da editora Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver os contatos dessa editora no GC, como vai lhe aparecer aí na tela, tá? Se aprofunde neste assunto, porque é um assunto muito bonito e que mostra o seguinte: Deus está dizendo o seguinte: filho, além de eu lhe perdoar, lhe purificar na cruz, eu quero lhe dizer uma coisa. Deus está dizendo o seguinte: deixe o seu pecado para mim, eu vou resolver o seu problema diante do universo, deixa comigo. Então a doutrina do santuário celestial, quando compreendida corretamente, ela dá esperança para o cristão. Ok, professor, é uma pena que o nosso tempo aqui não deixa a gente esmiuçar mais o assunto, mas mande as suas dúvidas para cá, a gente responde de acordo com a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem dúvida de tudo isso que a gente apresenta aqui, sobre a palavra de Deus e tudo mais? Eu tenho um presente para você. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui é uma revista, na verdade não é uma revista, é um curso bíblico completo com 16 lições, 16 temas em forma de uma revista, que é fácil de você ler. Você pode, indo para o trabalho, você vai lendo e aprendendo sua palavra de Deus. Você pode aí, no seu momento de lazer, levar a revista e aprender sobre a palavra de Deus. E no final de cada tema tem um pequeno questionário aqui que você pode preencher com aquilo que você estudou. Para você ter essa revista aí gratuitamente na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/.
Na Mira da Verdade, ó, anota aí, ó, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai entrar lá no nosso blog, você vai ver que tem um desenho dessa revista dizendo assim, ó, peça agora seu curso grátis. Você clica ali, ele vai te abrir uma página para você preencher os seus dados postais para que ela possa chegar gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Se você quer receber esse presente do programa Na Mira da Verdade, acesse agora, peça agora mesmo e você vai receber aí na sua casa gratuitamente, tá bom? Eu queria agradecer a presença, você que está nos acompanhando aí das mais diversas denominações religiosas, vocês nossos irmãos da Igreja Batista, vocês nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, nossos irmãos da Presbiteriana, Católica, das igrejas Renascer, Pentecostais, enfim, todos vocês que estão nos acompanhando, é muito bom receber as suas perguntas aqui. Eu tenho perguntas das mais diversas denominações religiosas. Na verdade, todos nós queremos aprender este livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E aqui nós temos a oportunidade de estudar um pouco mais este livro sagrado. Então não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós responderemos de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. A pergunta que chegou pelo SMS aqui é interessante. Ele diz o seguinte: por favor, responda a minha pergunta. Sou Ana Carolina, de Curitiba, e ela pergunta o seguinte: o coisa ruim tem poder de deixar uma pessoa doente? Ou conduzir alguém a matar uma outra pessoa? Ou abrir, por exemplo, 2 sinais de trânsito juntos a fim de provocar um acidente? Qual é o limite da sua manifestação? Olha aí, professor, o diabo se manifesta nos dias de hoje de quais formas? Será que ele tem poder, permissão de induzir uma pessoa a matar outra, por exemplo? Ele tem permissão de provocar um acidente, de tocar na vida de um ser humano, por exemplo, professor? Realmente, quando lemos o livro de Jó, eu vou ler aqui para você ver a atuação. Nós temos que evitar os extremos. O primeiro é dizer que não existe o diabo. O outro extremo é atribuir tudo ao diabo. Então tem pessoas que fazem as coisas erradas, tomam decisões erradas e dizem, não, foi o diabo que me fez fazer isso. Normalmente foi a pessoa que errou. Então, por exemplo, pode acontecer de num trânsito der um problema no farol, né, ali. Então isso é um problema técnico, né? Foi alguma pessoa que negligenciou, então o diabo, digamos assim, não teve culpa. Então muitas vezes o coitado do diabo, entre aspas, o coitado, ele recebe muita culpa que é da negligência do ser humano, na verdade. Agora, realmente, nós percebemos que o diabo, ele tem sim um certo poder para, inclusive, colocar doenças numa pessoa. Então você lê, por exemplo, professor, aqui no livro de Jó, capítulo 1, que diz o seguinte. Vamos ler aqui em Jó capítulo 1, a partir do versículo... Aqui, ó, versículo 11. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará. O Senhor diz a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está em tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aí, no verso 4 do capítulo 2, diz assim, pele por pele, respondeu Satanás, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Verso 7, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do alto dos pés ao alto da cabeça. Então, Satanás tem sim poder de colocar doenças nas pessoas. Agora, o que Satanás se aproveita muito é de as pessoas não seguirem o estilo de vida, o plano de Deus para elas. Então, por exemplo, se uma pessoa fuma, usa bebidas alcoólicas, se alimenta com carnes imundas, especialmente, utiliza açúcar químico, né, o industrializado, não utiliza com moderação o mais natural e não faz exercícios, é claro que é a pessoa que está potencializando as suas doenças, não é culpa do diabo. Agora, realmente existe-se uma atuação do mal no nosso mundo. E aí eu finalizo lendo 1 João 5,19, que diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Realmente o diabo tem uma atuação no mundo. Agora,
Se estivermos com Deus, diz o verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Podemos perder até algumas lutas para Satanás deste mundo, mas se estivermos com Cristo, não perderemos a batalha. Essa é a promessa da Bíblia. Ok, professor. Ainda temos alguns minutinhos. O Carlinhos Pestana, aqui pelo Twitter, pergunta o seguinte: sou batista e gostaria que vocês esclarecessem sobre o que os adventistas acreditam sobre o batismo. Qual que é, não só os adventistas, eu acho que é importante, o programa não é falando da igreja adventista, não, mas o que a Bíblia ensina sobre o batismo. E eu acredito que os adventistas acreditam no que a Bíblia está escrito, não é isso, professor? Exatamente, os adventistas, assim como os irmãos batistas, irmãos pentecostais, irmãos evangélicos, acreditam no batismo bíblico por imersão, que é aquele que a pessoa é mergulhada. É aquele em que a pessoa é imergida ou mergulhada nas águas, Tito. Todo o corpo. Exatamente. Okay. Eu vou ler... Quantos minutos temos, Tito? Temos aí 4 minutinhos, professor. Então dá tempo. Dá até para responder mais uma. Eu vou ler aqui primeiramente João 3:23, que diz assim: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. O batismo de João era realizado sempre num local onde havia muitas águas. Então realmente já percebemos que o batismo bíblico não é aquele por aspersão, em que é praticado pelos irmãos católicos, que a quem temos uma estima muito grande no Namir, temos muitos telespectadores queridos que são irmãos católicos. Então o batismo bíblico não é o por aspersão, que joga um pouquinho d'água na cabeça, e nem por infusão, que é mergulhar o corpo e com uma xicrinha jogar água na cabeça. O batismo bíblico é por imersão. Agora, por que desse simbolismo? Eu vou esclarecer mais para o nosso telespectador e ouvinte. Romanos 6,4 é um texto interessante para você entender isso. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O texto diz que nós somos sepultados na morte com Cristo por meio do batismo. Ou seja, assim como Cristo morreu e foi sepultado, o batismo é um símbolo da nossa morte e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, para um sepultamento no normal, no geral, ocorrer, é sepultado o corpo todo. Então não foi por acaso que Paulo pegou o exemplo do sepultamento para falar do batismo. Não é? Assim como num sepultamento todo o corpo está sendo sepultado, obviamente, no batismo, quando você é mergulhado todo o seu corpo nas águas, você está dizendo o seguinte: eu creio que Cristo morreu por mim e eu morro para uma vida de pecado. Quando você é erguido das águas, todo o seu corpo, você diz assim: eu creio que Cristo ressuscitou para me salvar e que agora eu estou ressuscitando para uma nova vida. Sou um novo homem, um novo ser humano. Portanto, querido irmão da Igreja Batista, nós adventistas, assim como muitos outros cristãos, portanto, acreditamos no batismo bíblico, aquele em que você é mergulhado nas águas. Ok, professor, a gente não tem mais tempo, mas eu queria mandar um abraço aqui para a dona Tomásia, que está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. A sua netinha Natália, de Fortaleza, pediu para mandar um abraço para a senhora, viu? Um abraço muito grande. Deixa eu ver se é a netinha mesmo. Um abraço para minha avó, é isso mesmo, a dona Tomásia. Um abraço para a senhora. Professor, chegou ao final do nosso programa, acabou, o tempo nosso já está correndo, a gente tem que ir embora, mas a gente se encontra terça-feira que vem, tá bom? Tá bom, meu amigo. Que Deus abençoe a você, amigo Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe a você, amigo da Rádio Novo Tempo, que com muito carinho tem acompanhado Na Mira. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de responder você. Um abraço, Deus lhe abençoe ricamente. E lembre-se, sempre aqui neste programa, suas dúvidas, seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.